Vamos lá então, Marcelo. Vamos, eu não acredito que é química. Vamos começar na química hoje, depois a gente vai para biologia. Tá. Química aqui é tranquilo, mais uma teoria de Arrhenius aqui, tranquilo, tá? A gente vai ver então a teoria moderna aí de ácidos e bases aí, segundo Arrhenius, segundo Lloyd. A gente vai, deixa eu só permitir o pessoal aqui. A gente vai ver essa teoria moderna aí com algumas variantes que nós temos hoje na química atual, porque, a princípio, nós tínhamos um conhecimento prévio que apenas, né, basicamente, apenas os ácidos se dissolviam em água. Então, quando você tem essa teoria que nós chamamos de teoria aquosa, essa teoria aquosa, ela fala sobre essa questão, né? Então, que é a teoria de Arrhenius, que os ácidos conseguem apenas se dissolver em água. Então, todo o processo químico que nós tratamos muitas vezes hoje e que nós nos deparamos em provas de vestibulares, estão relacionados a essa teoria aquosa. Depois vem as outras teorias mais abrangentes, que é a teoria de Bronsted e Lowry, e a teoria também que nós temos, que é a teoria de Lewis, tá? Então, nessa aula, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com essas três teorias, Bronsted, Lowry e Lewis, tá? E mais a teoria de Arrhenius, falando um pouquinho sobre essa teoria. E essas teorias serão importantes para vocês, olhando com o óculos aí, exatamente para a Unifenas. Então, assim, se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Durante a aula, para que não fique nenhuma dúvida, tanto você quanto a Giovana. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O pessoal está pedindo permissão, Maria Fernanda. Vamos começar aqui no Henrique. Acho que é o pessoal básico aí mesmo que participa mesmo, né? Então, vamos começar aqui na teoria aquosa, que é fácil. Eles deviam ter cadastrado vocês já, né? Para que vocês já estivessem entrando direto. Então, seja bem-vindo também aí, tá? A nova aluna, que é a Maria Cristina. Seja bem-vinda conosco aí, Maria Cristina, tá? Essa já não era aluna aqui, né? Minha mãe, Zé, tá doido? É o Jorge, pô. O que é isso? Você entra com... Esse cara é brincadeira, viu? Esse é o Jorjão. É mesmo, agora que eu vi aqui, Maria Cristina Leite. Ei, Jorge, só você mesmo, velho. Entra com a coisa da mãe. Esse Jorge é fera, viu, velho? Vamos botar aqui? Vamos lá? Vamos começar aqui no teoria aquosa, teoria segundo Arrhenius, tá? Tem essa definição e vamos abranger essa teoria de ácido aí para algumas teorias um pouquinho mais complexas. Oi. Você acredita que deu tudo errado mesmo? Tudo errado o quê, Marcelo? Do que você falou, que talvez não daria muito certo. Você separou do namorado, Marcelo? Aham. Ah, não, Marcelo. Foi separar do cara justo no aniversário do cara, mas é sacanagem, Marcelo. Não, né? Primeiro eu fiz festa surpresa pra ele, com tudo temático dele, tudo. Aí depois da festa, você veio com os dois pés e socou na bunda dele, né? Você... Não foi isso não, Zé. Eu nem queria terminar, não é porque eu tive que terminar, não é traição, não foi nada disso. Não, eu sei que não, mas é por causa do cachorro, Marcelo. Não foi por causa do cachorro, não. Foi por causa de família mesmo, tipo, dele lá, que não tava dando certo comigo. Ih, aí é complicado, negócio de família. Não é relação, tipo, nossa, tipo, amigo, depois eu te falo. Giovana, tô chocada. Essa questão de quando envolve família. Certo mesmo. Marcela meteu a gaia nele e a mãe dele descobriu. Lá vem o Jorge, nossa senhora. Pensa que eu não tô sabendo que você saiu aí com a irmã da Marcela, hein? Nossa, você viu a bagunça? Com a Marina? Tô sabendo, velho, uma bagunça. Você viu, né? Você viu uma bagunça, né? Foi sair com a Marina, passou vergonha. Vamos lá, teoria de Arrhenius, segue a vida, né, Marcelo? Por que passou vergonha? Eu não entendi. Você entendeu, né, Marcelo? Esse cara achava que era o Dom Juan, né? Foi pegar uma pessoa 10 vezes mais experiente do que ele, passou vergonha. Tô sabendo, meu caro Jorge. Depois nós conversamos em off, meu cara.
Se eu mostrar as mensagens aqui... Se eu mostrar as mensagens... Postei. Aqui, é bom tê-lo novamente conosco aí, viu? É bom, esse Jorge alegra o clima também. Vamos lá, então, olha só. Esse Jorge é fera, velho. Teoria de vamos lá, Arrhenius. né? Fazer o quê, Zé? Vida que segue. Calma, isso aí acaba voltando ainda, você acaba voltando. Isso aí é só aquelas briguinhas aí e tal. Acaba voltando. Zé do céu. Só que agora eu vou te dar um conselho, agora não é a hora ideal para você perder, entendeu? Vínculo, perder namorado, essas coisas. Agora não é a melhor hora, viu? Porque abala o psicológico, entende? Mas tudo bem. Zé, mas eu não sou abalada assim, você acredita? Por causa do negocinho chamado escitalopram, sabia disso, né? Então. Você fica mais estabilizado e tal, é por causa disso aí. Porque eu acho que, tipo assim, a gente tem que ter consciência do que a gente faz. É igual prova de vestibular. Se a gente tem consciência que a gente fez o melhor e não deu certo, é porque não era pra dar. Ótimo, se você já está com essa mentalidade aí, isso aí eu já tô. Um progresso outra, muito grande. Muito. Eu sou muito ligada a Deus, religião. Para mim, fazia tempo que estava dando errado esse relacionamento. E foi Deus me mostrando que não é para mim. Eu não vou opinar nesse quesito aí, mas eu só acho que nessa questão aí, realmente, você é muito nova ainda, você estava amarrado num relacionamento já há muito tempo. Então, talvez não seja o melhor para você, de fato, né? E, eu não gosto, tipo assim, de farra, de sair, dessas coisas mesmo. Até eu zoei o Jorge, minha irmã, falou pau feio sexta-feira. Mentira, eu sou toda, sabe, na hora, eu não gosto dessas coisas. Vou pra praia essa semana pra ficar lá um pouco isolada. É bom dar uma relaxada. Nós ficamos ofendendo às vezes porque, né? A gente não tem condição de ficar indo pra praia quando termina, né, Zé? A gente fica aqui nos barzinhos. Ai, Jorge, tem dó, filho. Pegando essas meninas de Machado aí, segue a vida. Os meninos do BH que estão de volta a Machado, né? Tá. Teoria de vou fazer BH agora também, Zé. Tem que fazer mesmo, não tem nada a perder. Pô, tua irmã mora lá, muito mais fácil. Porque o apartamento da minha irmã tá meio que sobrando um quarto, vai sobrar meio que Por que não fazer? Você vai estar com a tua irmã, pô, ô louco. Então. Vai ter dificuldade nenhuma de adaptação, tá junto com a irmã. Então, talvez. Então, vamos lá. Teoria de Arrhenius, primeira teoria aqui que a gente vai ver, a teoria da solução aquosa. A gente vai aproveitar essa aula para fazer também exercícios, tá? Para preparar vocês aí cada vez mais para essa prova da Unifenas de novembro, tá? Ou até mais tardar em fevereiro, né? Então, a gente trabalha com esse prazo, mas provavelmente a prova deve chegar aí e tal, e vai dar tudo certo. Então, olha só, primeira coisa aqui da teoria de Arrhenius é aquela teoria convencional de ácidos e bases, aquela que vocês aprendem desde lá do fundamental, do teimoso mosquito no bico do pato, com ácido cianídrico não mimeto. Lembrando rapidamente, né, toda vez que você tem um ânion terminado em eto, o ácido correspondente ele vai terminar em hídrico. Aqui, por exemplo, eu tenho o que nós chamamos aqui de cloreto de hidrogênio, né? Mas aqui também o nome desse cloreto de hidrogênio, na verdade, mais convencional, o nome popular é ácido muriático. E esse ácido muriático vai fazer história, tá? Que é o ácido clorídrico estomacal. Porque na questão de vocês, olha só a maldade. Você pode ter ali, indicando ácido HCl no estômago, quebrando o pepsinogênio, uma afirmativa, como pode estar o nome de ácido muriático. Ácido muriático e ácido clorídrico é a mesma coisa. Toma cuidado com os hidrácidos na prova de vocês, tá? Então, aqui você tem, então, HCl, e o HCl, então, ele é derivado do cloreto. Se ele é derivado do cloreto, eto passa para hídrico. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico. Qualquer ânion que termina em ato, tá? Ato passa para ico. Qualquer ânion que termina em ito passa para ácido oso, tá certo? Então, se eu tenho nitrito, por exemplo, NO2 menos 1, aí eu tenho HNO2, que é o ácido nitroso, nitroso, tá? Se eu tenho, por exemplo, nitrato, NO3 menos 1, ato passa para ico, eu vou ter, então, o meu ácido nítrico. Simples assim, você guarda aquela expressãozinha muito simples, teimoso mosquito no bico do pato, com ácido cianídrico não mimeto. Beleza? Aí você faz as transformações. Eto hídrico, ato, ico e ituoso. Faço assim.
Bom, na teoria de Arrhenius é uma teoria limitada. Por que é uma teoria limitada? Embora a teoria mais usual na prática até os nossos dias, tá? Mas é limitada porque ela leva em consideração que os ácidos, eles são solúveis apenas em meio aquoso, ou são solúveis em água. Então, qualquer afirmação na prova de vocês que fale sobre teoria de solução aquosa, eu estou me referindo a Arrhenius, eu estou me referindo à proposta de Arrhenius, que a gente vai ver aqui rapidamente. Qualquer afirmação na prova de vocês que fala sobre teoria protônica, eu estou me referindo a Bronsted e Lowry, tá? A gente vai fazer exercícios sobre eles para que vocês estejam sempre habilitados para fazer uma prova tranquila acerca dessa temática. E qualquer afirmação que eu faça para vocês sobre Lewis, e se tratando de ácido, eu estou falando de uma teoria mais abrangente, tá? Que envolvem substâncias que têm essa capacidade ácida em solventes distintos. Tanto Bronsted e Lowry e também, posteriormente, Lewis, Bronsted e Lowry na teoria protônica e Lewis na sua teoria, ele já tem um conceito mais abrangente, porque álcool não é composto que dissolve apenas em água. Pode se dissolver também diante de outras soluções que a gente vai ver nessa aula. Mas analisando, então, a teoria mais simples, a teoria inicial, que é a teoria da solução aquosa, lá de 1889. O que é ácido? Tá? Então, olha só, ácido é toda substância que, diante da água, ela vai passar por um processo de ionização e vai receber aqui, ó, ou vai formar aqui, esse ânion, aliás, esse íon, tá? Na forma de cátion positivo, que nós chamamos de hidrônio ou hidrozônio, tá? E vai liberar o ânion, que é o cloreto. Ou seja, de onde vem, para eu entender primeiro aqui, de onde vem esse hidrozônio que estabelece esse caráter ácido da substância, que estabelece esse pH menor da substância, esse pH que também pode ser um pH que leva à corrosão. Você dá uma olhadinha aqui então, ó. Aqui eu tenho água, não tem? Quando você desencadeia na presença da água, você desencadeia essa dissociação, formando H+, e Cl-, o H+ daqui, ele vai associar-se com a água. Tá aqui, ó. O H+, ele vai associar-se com a água. Quando isso acontece, quando o H+, ele associa-se com a água, ele vai formar, tá? Esse íon de caráter positivo aqui, esse cátion, tá? De caráter positivo, que é o hidrônio. Se eu adicionar um H à água, ela vai ficar, então, H3O+. Nossa, Zé, H3O+. Então, é a soma do H liberado na dissociação do HCl, que é o H+, que é o próton, né? É a soma dele com a água. Isso, H3O+. O maisinho veio do H+ aqui, tá? Aí sobrou o quê? Sobrou o cloro, ou o cloreto, melhor dizendo, o ânion cloreto, beleza? Então, sobrou, então, o cloreto, e aqui eu tenho esse íon, tá? Esse íon é fundamental, conhecido como hidrônio ou hidrozônio, mas o nome mais comum a gente usa pela IUPAC, o nome de hidrônio. Ele é fundamental porque dentro dessa teoria de solução aquosa, ele é o elemento ácido ou elemento que tem característica ácida liberado para a solução, tá? Que é bem verdade que, muitas vezes, nós apenas colocamos esses elementos aqui, ou nós indicamos esse elemento apenas como H+. Nossa, é mesmo, Zé. É facinho, a gente só coloca H+. Exatamente. Você coloca só como H+. A gente não fica escrevendo H3O+, etc. Tal. Nós resumimos isso aqui por H+, tá? Então, nesse processo de ionização, você tem um processo aqui de duplo sentido. Ou você pode, a partir dos reagentes que aqui estão, ácido clorídrico e água, produzir hidrônio e cloreto, tá? Ou também no sentido inverso, isso aqui vai ser fundamental para que na presença de outros solventes que não a água, tá? Que o meio não seja uma solução aquosa, mas que seja através de outros solventes, nós tenhamos também uma condição diferenciada, que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? De fabricar também processo inverso aqui, ó. Então, você tem uma reação que nós chamamos de reação reversível, tá? Então, é o princípio de reversibilidade de reações químicas. Então, nesse sentido da seta, eu tenho aqui os reagentes formando os produtos, e no sentido inverso, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui os reagentes formando
os produtos no sentido inverso, tá? Então, é o princípio da reversibilidade da reação química. Assim como você tem lá na óptica geométrica, que óptica parece que vai cair na prova de vocês têm lá o princípio da reversibilidade da luz, né? Espelhinhos, etc, tal, né? Vai ser uma das questões de física de vocês. Mas tudo bem. E o que é base, segundo Arrhenius? Base. O que nós entendemos por base? Bom, base é algo bastante simples. É toda substância aqui que em água, tá vendo aqui, ó, na presença de água, ela vai liberar um cátion e vai liberar uma oxidrila, também conhecida como hidroxila, Zé. Então pode ser tanto oxidrila como hidroxila. Zé, mas isso é muito fácil. Esse conceito de Arrhenius, eu já sou craque. Já estou há séculos que eu sei muito bem acerca desse conceito, tá? Você sabe muito bem o conceito de Arrhenius, porque todo composto que começa com H, basicamente, que você conhece, tá? Os compostos, tá? Inorgânicos, você pega lá, H3PO4, começou com H, você sabe que é um ácido. Qual ácido, Zé? Fosfato fosfórico, tá? Então aí fica o ácido fosfórico. Terminou em OH, você já guardou na sua mente que, segundo a teoria aquosa, dissociação em água, você vai ter o quê? Eu vou ter uma base, Zé. Terminou em OH, eu tenho uma base. Começou em H, eu tenho um ácido. Bom, isso já facilita a minha vida. Nem tanto que eu vou te mostrar outras teorias que vai mudar aí, vai estabelecer uma ambiguidade, um caráter anfótero nesse conceito de ácido e base, tá? Dependendo do solvente. Isso tudo que eu estou falando agora, nós estamos trabalhando com um solvente, que é a água, tá? Teoria de Arrhenius, ou a teoria aquosa. Então, Zé, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, amônia, na prova de vocês, tomem muito cuidado com esse detalhe. A gente pode trabalhar com amônia e nós podemos trabalhar com o amônio. Muda só uma letrinha, né, Zé? Muda só uma letrinha. Só que faz toda a diferença, tá? Ó, aqui eu tenho amônia, que é um composto, e aqui eu tenho o amônio, que é um cátion. Cuidado. É um íon, tá? Tanto que ele tem a carga aqui, ó. Então, toda vez que você coloca amônia, ou também conhecido como amoníaco, né? Você coloca diante da água, ela vai sofrer dissociação. Ah, Zé, qual que é a dissociação que vai acontecer aqui, Zé? Olha só, um dos Hs da água, ele vai associar ao NH3, que é amônio. Aí, nesse caso, vai formar esse composto aqui, ó, que é o amônio. Recebeu um H, ficou com H a mais, tá? Então, passa a ter 4H. Aí, formou o cátion amônio, com carga mais 1. Agora, olha que legal. O que sobrou aqui quando eu tiro um H aqui da água? Não fica a oxidrila ou a hidroxila? Então, aqui eu tive, então, um processo de dissociação iônica na presença de água. Essa dissociação iônica, guarda, questão teórica, afirmativa teórica lá da química, ela pode ocorrer tanto pela dissociação em meio aquoso, ou ela pode ocorrer também em condições, tá, sob a ação do calor, tá certo? Então, altas temperaturas podem levar a processo de fusão também pode levar, tá, a dissociação de uma ligação que a gente chama de ligação iônica ou ligação eletrovalente. Então, esses dois primeiros conceitos é o conceito inicial, que é aquele que todos nós já sabemos. Parece que é coisa para criança. Só que na prova da Unifenas, você não vai se deparar simplesmente só com coisa para criança. Vai ter muita coisa a mais. Então, essa teoria de Arrhenius aqui, lembra, teoria de Arrhenius são os conceitos pré-estabelecidos que eu tenho em compostos na presença de água, tá? Aí você lembra aquela clássica reação de neutralização. Toda vez que você tem um ácido, toda vez que você tem uma base, o que vai acontecer? Ácido e base vai produzir sal e água. Não se esqueçam disso. E isso aqui na teoria de Arrhenius, na teoria aquosa. Outra coisa também. Zé, e a isomeria? Você não vai continuar? Vou toda sexta-feira, nós vamos dedicar à isomeria, tá? Vamos seguir assim para a gente ter um calendário bem traçado. Então, na quinta ou sexta, pode ser até na quinta também, na quinta ou sexta a gente continua a parte de isomeria de química orgânica, que eu voltei um pouco para química inorgânica também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é fácil, né, Zé? Zé, agora... eu nem vi essa aula, então, não, de isomeria, porque eu tô perdidinha nesses negócios.
Não, mas nós só começamos a aula. Uma aula de 50 minutos até agora, Marcelo. Só passamos até agora conceitos. Agora, é óbvio que a gente vai ver exercício, vai resolver exercício. Aquilo que eu falei na aula passada. Primeiro, você tem que saber lá das isomerias, né? De grupo funcional, isomeria de cadeia, quando uma, quando é outra, etc. Tal, isomeria plana, tautomeria, isomeria depois geométrica, etc. Cis e trans, a gente vai ver talvez já nessa semana. Pelo menos vamos ver o referencial teórico primeiro. Depois do referencial teórico, a gente vai entrar, tá, nos exercícios, porque a grande questão da isomeria é você aplicar por alguns exercícios, para eu saber distinguir aqui que tipo de isômero que está acontecendo, né? E a grande questão também é você saber, por isso que nós trabalhamos no início com os compostos em química orgânica, para você saber montar os compostos, e a partir de montar esses compostos, você consegue, então, enxergar quem é isômero de quem. Mas voltando aqui, e as teorias modernas, Zé? E as teorias modernas? Aí nós voltamos para o nosso antigo e velho e bom amigo quadro, né? Nossa, Zé, aqui você fez um quadro mesmo escrito, igualzinho aquele quadro que nós tínhamos lá em sala de aula. É óbvio, né? Porque nesse aspecto aqui não dá para eu digitar simplesmente. Química você tem que mostrar, muitas vezes, a movimentação, a translocação, etc. Tal, você tem que ficar atento. Então, vamos lá. Já lá em 1923, três grandes químicos e físicos também da época, e principalmente químico nesse caso, três grandes cientistas, vamos colocar assim que é melhor, três grandes científicas da época propuseram novas teorias, tá? Que iam além daquilo que foi proposto há 30 anos, há cerca de 33 anos atrás, por Arrhenius. Essas novas teorias, que na verdade não são tão novas assim, é de 1923, já tem quase um século, essas novas teorias, elas analisam ácidos e bases como compostos que também, tá, podem ser dissolvidos em outros solventes que não em meio aquoso. Então, ó, a primeira teoria que nós vamos ver aqui é essa teoria. Guarda o nome, guarda o quadro. Desse quadrinho aqui, o que eu preciso saber, Zé? Tudo. Se você é esperto, depois eu vou passar para você também, tá? Esse material. Mas por isso que você é esperto, você já pintou a tela. Você já é esperto, já printou a tela. Ou enquanto eu estiver falando aqui, se você quiser ir copiando também, mas aí você não vai prestar atenção. Eu acho que não é legal. Eu acho melhor você prestar atenção primeiro aqui, que é o mais importante, tá? E depois também você tem aula disponibilizada. Se tem alguma dúvida, você pode me chamar ou pode rever parte da aula, etc. Tal. Mas vamos devagar aqui. O que eles propuseram? Então, o grande objetivo era propor, tá, que para ácido e base era possível, então, outras dissoluções, não era só em água. Aí eles propuseram, a princípio, tá, essa teoria aqui, ó, para ácido e para base, que nós vamos chamar de teoria protônica. Guardou o nome, né? Protônica. Por quê? Prótons. É a teoria que é baseada na liberação de prótons, e esse prótons aqui nada mais é do que o íon H+. Zé, deixa eu entender o que acontece com esse caráter de ambiguidade do hidrogênio. O que nós temos com o hidrogênio? Presta atenção aqui com o hidrogênio, ó. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. Como ele tem um elétron na última camada, então naquele orbital dele S, tá? Ele tem duas condições plausíveis e possíveis. Primeira condição do hidrogênio é buscar a estabilidade de um gás nobre. Tá dando, Marcelo, tá dando interferência no teu microfone aqui na... Eu, Marcelo? Não é o meu, não, é o do Jorginho. É do Jorjão. Jorjão, fecha o microfone. Da Maria Cristina? Tá dando retorno, é a mãe dele. Maria Cristina. É a mãe dele. É, a doutora Maria Cristina. Até eu fui traído. Olha só aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? Então, aqui você vai ter aqui, ó. Ó, como você tem um caráter de ambiguidade, olha o que vai acontecer. O hidrogênio, ele pode perder um elétron ou ele pode ganhar um elétron. Pelo amor de Deus, não esqueça desse caráter de ambiguidade do hidrogênio. Tabela periódica é muito importante para vocês. Por isso que nós estamos vendo uma coisa, estamos recordando outra.
Quando nós falamos na tabela periódica, o hidrogênio fica no grupo 1 da tabela periódica, junto com os metais. Mas ele tem esse caráter de ambiguidade, toma cuidado. Ele fica isoladinho, tá? O hidrogênio é um dos elementos principais do universo. Ele está presente em todas as estrelas. E ele que é o derivativo que vai estar diretamente relacionado com a formação do gás hélio. Então, não se esqueçam disso. Isso é fundamental. Eu não posso esquecer, Zé. Não pode mesmo. Por quê? Qual que é a ambiguidade dele? Ele tanto pode ganhar um elétron, quando ele ganha um elétron, ele se torna um ânion, porque aí ele vai ficar próximo do primeiro gás nobre da tabela periódica, e esse primeiro gás nobre, quem que é? É o hélio. O hélio, ele tem quantos, Zé? Ele tem quantos elétrons? O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Se ele tem 2 elétrons, Zé, ele fica estável, repleto com 2, né? Sim. Então, por isso que o hidrogênio, quando ele ganha um elétron, ele fica com 2. Então, ele se torna, tá? Ele tem essa capacidade de ganhar ele se torna um ânion hidreto, H-. Qual que é a diferença para eu saber se é um ânion ou se é um cátion? Se o hidrogênio está funcionando como um próton ou como um ânion, Zé? Qual que é a diferença? Normalmente, como ânion, nos compostos inorgânicos, não nos compostos orgânicos, nos compostos inorgânicos, ele aparece em segundo lugar. Por exemplo, você tem lá, sei lá, NaH, Na sódio, H hidrogênio. Quer dizer que nesse caso você tem um cátion com ânion, ligação iônica, sim, tá? E nesse caso, o hidrogênio, ele é o famoso que nós chamamos de hidreto. Então ele forma um ânion hidreto, sim, hidreto de sódio, tá? Simples assim. Agora, quando ele aparece na frente, como eu disse no início da aula, tá? Aí ele pode ter características de próton. Para ele ter a característica de próton, em vez de ele ganhar um, ele tem que perder um. Zé, mas ele só tem um elétron. Sim, ele só tem um elétron. E se ele perder esse único elétron que ele vai ter, ele continua sem elétron. Nossa, Zé, então quer dizer que se ele perder esse elétron, ele formar o próton hidrogênio, presta atenção, teoria protônica, tá? Se ele formar o próton hidrogênio, ele perde um elétron e fica com 0 elétrons. Exato. Só que o número atômico dele no núcleo não altera. Ele continua com a carga mais 1. Então por isso que nós colocamos H mais 1, porque ele tem um próton a mais no núcleo em relação aos elétrons, que ele não tem nenhum na eletrosfera. Quando isso acontece, nós temos aqui o hidrogênio na forma de próton, ou o hidrogênio como se fosse um íon positivo, ou um cátion, tá? Que é comum nos ácidos. Agora, Zé, tendo em vista esse hidrogênio inicial, com essa característica aí de ácido, vamos dar uma olhadinha aqui. O que esses dois cientistas, eles falaram acerca do hidrogênio? Então, eles falaram algo bastante simples, tanto Bronsted quanto Lowry. O que eles falaram, Zé? Eles disseram o seguinte, eu coloquei de uma forma bem resumida aqui, para que na hora que nós formos resolver os exercícios, você não tenha nenhuma dúvida com relação a essa temática, nem com relação a esse assunto. Fique bem claro isso, e que seja impossível você errar uma questão dessa na Unifenas. Então, presta atenção. Quando a gente fala de Bronsted e Lowry, olha o que acontece. O conceito de ácido é todo composto que doa íons H+. Ou seja, é o conceito protônico. Todo composto que tem a prerrogativa e que tem a capacidade de doar H+, é um ácido, para Bronsted e Lowry, ou seja, para a teoria protônica. Em contrapartida, todo composto que tem a prerrogativa de receber um íon H+, é uma base. Então, presta atenção. Nem tudo aquilo que você entende, tá, por ácido, segundo o conceito aquoso, vai ser o que você vai entender aqui na teoria protônica. Vai ter uma pequena diferença aqui. Então, guarde bem isso. Ácido é o composto que doa H+, que doa o próton. Base é o composto que recebe H+, que recebe o próton. Vamos dar uma olhada, então, naquela equação original que nós estávamos vendo? Bom, aqui eu tenho, então, tá, o HCl reagindo com a água. Quem que é o ácido e quem que é a base aqui? Ó? Aqui é fácil você enxergar, porque também está em meio aquoso, tá?
Mas dá uma olhadinha para cá. A partir do momento que o H sai daqui, tá? E vem para cá, ele está dissolvendo o HCl em água. O H, quando ele sai daqui e vem para cá, quem que está doando aqui o H? Não é o HCl? Então, se o HCl doa H para a água, ele é um ácido. Em contrapartida, quem que está recebendo o H? Bom, quem está recebendo o H aqui, Zé, é a água. Então, a água está recebendo o próton H+, então logo ela é uma base. Ah, Zé. Então, quem doa é um ácido, quem recebe é uma base. Fácil, né? Bem fácil. Agora dá uma olhadinha. Se esse H saiu do HCl e veio para a água ganhou, tá? Um próton e se tornou um hidrônio, H3 ou mais. Tá aí. Ah, e olha só. E se aqui você perdeu o H, aí você ficou aqui com Cl-. Olha só que legal. Aí esse Cl-, qual que é o caráter dele? Aí toma bastante cuidado, porque isso aqui é a pegadinha. Esse aqui é o estilo de pegadinha que você pode cair e que pode levar você a um insucesso numa prova desse tipo. Então, presta atenção aqui, ó. Toda base, na verdade, olha o que acontece. Toda base forma um ácido conjugado à base. Por quê? O H3O+, ele é derivado da água, que recebeu um H+. Agora, presta atenção. No segundo lado da reação, já que nós temos aqui o princípio da reversibilidade das reações químicas, o H3O+, que é o hidrônio, quando ele perde ou ele doa um H+ para o cloreto, ó, o H3O+ está doando o H+, portanto ele é um ácido, tá? E o cloreto está recebendo o H+. Portanto, nesse princípio da teoria protônica de Bronsted-Lowry, tá? Nesse princípio, o cloreto é uma base. Nossa, Zé, então é uma base o cloreto, exatamente. O cloreto, então, é uma base nesse princípio. Agora, deixa eu ver, então, deixa eu analisar. Então, ó, toda base fraca, aliás, toda base dá origem a um ácido conjugado à base. Tá vendo? Da água formou o hidrônio. E todo ácido, segundo esse princípio protônico, ele vai dar origem aqui, ó, a uma base. Tá vendo que a base é derivada do HCl? Então, todo ácido dá origem a uma base conjugada, tá? Agora, outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, mais adiante, todo ácido forte, ele vai formar uma base conjugada fraca, guarda bem isso, tá? E toda base forte forma um ácido conjugado fraco, ou o inverso. Toda base fraca forma um ácido conjugado forte. Daqui a pouco a gente vai passar para vocês, tá? O esquema da força ácida e da força básica em função das teorias modernas, não apenas em função de Arrhenius. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Zé, e aqui que eu tenho, ó. Eu tenho o mesmo pressuposto? Sim, você vai ter o mesmo pressuposto. Olha para o quadro. Só que, olha só que caráter aqui, ó. Caráter anfótero da água. Nessa reação aqui, ó, quando o HCl ele está diante da água em meio aquoso, segundo a hipótese ou segundo a teoria protônica, tá? A água aqui está funcionando como base, porque ela está recebendo prótons. Agora, Zé, e nessa outra teoria aqui, ó, que eu tenho água e diante da água eu tenho amônia. Nessa teoria aqui, quem que é o ácido e quem que é a base? Vamos olhar para cá? Olha o que está acontecendo aqui, ó. A água, ela está perdendo um próton, está perdendo um H+ para a amônia. Nossa, é verdade, Zé. A água está perdendo, está doando um H+ para a amônia. Então, se a água está doando um H+, ela é um ácido. A ácido doa o H+. Aqui a água estava recebendo, ela era uma base. Já aqui, ó, a água está doando o H+ para a amônia. Se ela doa, ela é ácida. E se a amônia está recebendo o H+ da água, ela passa a ser uma base. Então, se ela recebeu aqui, Zé, ó, um H+, ela passa a ser, então, o quê? NH4+.
ela passa a ser o que nós chamamos aqui do cátion amônio. Amônio, tá? Porque somou um H+ ao NH3. Então, aqui você tem um amônio, e como você tirou um H+ da água, sobrou uma oxidrila aqui, né, Zé? Sobrou uma oxidrila, ou uma hidroxila, OH-. Agora, vamos dar uma olhadinha, Zé? Se a água doou prótons, ela é ácida. Já entendi. Se a base recebeu prótons, aliás, se o amônia recebeu prótons, ela é uma base. Bom, até aí tudo bem, Zé. Aí o que você falou, Zé? Toda base forma um ácido conjugado. Por que eu sei que isso aqui é um ácido conjugado? Porque se essa reação é reversível, ó, ela vai doar, o amônio vai doar um H+ para hidroxila, e ao fundir-se com a hidroxila, volta a formar a água aqui, ó, tá vendo? E quando ele perde, ó, quando ele perde esse H+ que ele está doando, ele volta a ser aqui, ó, amônia. Nossa, Zé, então toda base forma um ácido conjugado a ela, tá? Isso que vai ser muito importante para a gente resolver os exercícios. E todo ácido, Zé, forma uma base que é hidroxila conjugado a ele. Isso. Então, ó, com a quebra dessa água que tem caráter ácido, você vai ter a formação de uma base conjugada, que é o OH-, tá? Aí eu vou citar aqui alguns hidrácidos fortes, mas isso aqui não é tão importante para vocês, que é o ácido iodídrico, bromídrico e clorídrico, ou ácido muriático. Mais importante aqui é o ácido muriático. Zé, vamos dar mais alguns exemplos aqui? Vamos. Então, olha só que detalhe interessante. No exemplo anterior, a amônia, ela estava funcionando aqui, então, como uma base, não estava? Estava, Zé. Funcionando como uma base. Agora, olha só, quando a amônia, os dois lá, cientistas, tanto Brownsett como Lowry, eles continuaram seus experimentos, colocaram a amônia diante do ânion hidreto. Ah, Zé, aquele ânion que você acabou de falar para a gente, que quando ele ganha um elétron, hidrogênio, né, e tem caráter ambíguo, ele acaba se tornando, então, tá, o hidreto. Exatamente. Olha só, quando eu coloco a amônia na presença do ânion hidreto, olha o que acontece. Quem que doa para quem aqui, ó? Nesse caso, ó, a amônia, ela está doando um H+ para o hidreto, para formar aqui, ó, o H2, que é o gás hidrogênio. Então, olha só que interessante. Como a amônia, ela está doando um H+ para o H-, quem doa é ácido. Quem recebe H+ é base. Bom, isso aqui já ficou claro, Zé. Isso aqui é facinho para eu guardar. Facinho, tá? Acontece que muitos alunos não têm essa matéria no ensino médio, certo? Aí, quando chega, por exemplo, numa prova, é uma matéria fácil, você vai ver que Lewis também está relacionado ao par de elétrons, também é fácil, só que acaba se enroscando exatamente em coisas bobinhas, tá? Então, veja só. Então, ácido, ele vai formar, então, o quê? Uma base conjugada. Ah, por que esse composto a gente chama de base conjugada? Porque a base forma um ácido conjugado. Se eu tenho um H2 aqui, ó, quem passa a doar prótons, olha o que acontece. Aqui ele perdeu um H+, ficou NH2-, que perdeu o H+. Quem passa a doar prótons aqui agora é o H2. Olha que legal. O H2 doa um próton para o NH2-, tá? Então, se ele doa, isso aqui passa a ser um ácido. E se esse aqui está recebendo, isso aqui passa a ser uma base. Então, ó, base conjugada ao ácido. Quem tem caráter ácido aqui? Amônia. Ácido conjugado à base, que é o hidreto. Tá? Ah, Zé, mas isso parece muito fácil. É fácil mesmo. Só que você tem que prestar atenção em alguns detalhes na hora da resolução do exercício, que ele começa a misturar os parzinhos. Tá? Ácido com base conjugada, base com ácido conjugado. Aí ele mistura os parezinhos, aí você pode ficar um pouco confuso com essa saladinha ou com essa sopa de letrinhas que pode ser estabelecido na sua mente, tá? Outra coisa aqui, ó, olha que legal. Se eu estivesse trabalhando aqui com a teoria de Arrhenius, os dois elementos aqui seriam ácidos, porque os dois elementos aqui se dissolvem em meio aquoso. Por quê? Porque tecnicamente aqui, até o nome desses compostos são um nome que nos remonta ao ácido. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico e aqui eu tenho o ácido fluorídrico.
Nossa, Zé, é verdade. Eu tenho ácido sulfúrico e tenho ácido fluorídrico. Só que veja você que o HF aqui, ele não funciona como ácido nessa reação. Nossa, que coisa muito doida, né? Por que que não funciona? Porque, na verdade, quem é o ácido nessa reação é aquele composto que está doando próton. Quem que está doando próton? É o ácido sulfúrico. Ele está doando próton para o HF, tá vendo? Quando ele doa próton, tá? Ele é ácido. Quando esse aqui recebe próton, é uma base. Agora toma cuidado. Quando ele perde um H+, ele fica aqui, ó, o sulfato ácido. Ele se torna um ânion, tá? Se esse ânion é derivado de um ácido, por sua vez, ele forma uma base conjugada. Agora, olha só que legal. E esse aqui, Zé, o HF, ele recebeu o H. Ele vai formar esse cátion aqui, ó, H2F+. Esse cátion muito louco, tá? H2F+. Então, se aqui ele funciona como base, aqui ele vai originar um ácido conjugado. É verdade? Porque o H2F, quando ele doa prótons para o sulfato ácido, ele volta a ser ácido sulfúrico. Então, quando ele doa próton, quer dizer que ele tem caráter ácido. E esse aqui que recebe prótons, quer dizer que ele tem caráter básico. Nossa, mas então isso é fácil, Zé? É fácil, é medíocre, tá? Então, esses conceitos iniciais são os conceitos estabelecidos em 1923 para tentar ampliar o conceito de arrênios, que era um conceito focado apenas na dissolução em água. Agora nós vamos ter um outro conceito que surge, mais abrangente ainda, que é o conceito de Lewis. Aqui eu até desenhei aqui a bandeirinha do Brasil, para você não esquecer. Então, tenho aqui ó, o conceito do arrhenius mais limitado. Depois eu tenho o conceito de Bronsted e Lauren mais abrangente. E aqui eu vou ter o conceito de Lewis aqui ainda mais abrangente, tá? Aí você tem algumas coisas. Por exemplo, tudo que é ácido para arrhenius é ácido para Bronsted e é ácido para Lewis, tá? Agora, nem tudo que é ácido para Lewis vai ser ácido para Bronsted e muito menos para arrhenius, que é aquela famosa situação que vai cair na prova da Unifenas, que é o tricloreto, deixa para lá, né? A tricloreto de alumínio, mas tricloreto de alumínio, vocês não esqueçam que é um ácido de Lewis, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa questão do tricloreto de alumínio. Agora, qual que é a diferença? Zé, mas Zezito, pode perguntar, tipo, se é um ácido de Lewis ou de desse outro. Sim. Aqui, ó. Até aqui, ó, o exemplo. Ó, o exemplo é exatamente aqui, ó. Até coloquei um exemplo parecido. Eu vou passar daqui a pouco, vou falar que eu posso perguntar qual que é o conceito que se encaixa. Mas é muito fácil. Aí você fala assim, como é que eu estabeleço a diferença, Zé, entre o conceito da teoria protônica e a teoria de Lewis agora? Foram feitas essas teorias no mesmo ano, em 1923. Como é que dá para eu estabelecer essa diferença? Olha o que Lewis falou. Lewis já tem uma outra sacada, já tem uma outra visão. Aí, por exemplo, ele pega aqui a amônia. A amônia, ela é do grupo 5A da tabela periódica. Se ela é do grupo 5A da tabela periódica, a amônia tem 5 elétrons. Nossa, Zé, então a amônia tem 5 elétrons. Tem 5 elétrons na última camada. Então, se ela tem 5 elétrons, ela precisa de 3 elétrons, tá? Para ficar com 8, para atingir a configuração de um gás nobre. Então, o que ela faz aqui, ó? Ela estabelece ligações de compartilhamento, que nós já estudamos sobre isso, muito, inclusive, são as ligações covalentes. Ela compartilha os seus elétrons, tá? Com ânion hidrogênio, tá? Com ânion hidreto, aliás. Ao compartilhar os seus elétrons, tá? Com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio, aí essa aqui vai ganhar 3, na verdade. Não ganha 3. Compartilhou 3, ela fica com 8, tá? E o hidrogênio, por sua vez, fica com 2, ó. Cada hidrogênio acaba compartilhando 1, acaba recebendo 2. Então, essa ligação covalente, que pode ser que covalente convencional, covalente coordenada, que é a dativa, antiga dativa, tá? É muito comum e nós tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês. Só que nesse composto, o que vai acontecer? Sobrou um par de elétrons.
Então, sobrou um par de elétrons, Zé? Sobrou um par de elétrons. Zé, que tipo de geometria que nós temos aqui? Eu tenho que saber geometria para a prova? Tem. Falamos muito de geometria no semestre passado. Aqui eu tenho uma geometria, o que, Zé? Piramidal. Ela está em 3D, tá? E eu sei que a angulação aqui, ó, na amônia, é de 107 graus aproximadamente, tá? Ah, mas por que ela não ficou bonitinha, né? Retinha, com a mesma angulação? Por dois motivos. Por que ela não criou um ângulo aqui de 120 graus, tá? Como é comum em outros compostos, como o boro, por exemplo, né? Você tem lá o tricloreto de boro, ela forma aquele ângulo de 120 graus bonitinho de um ligante para o outro. Por que isso não aconteceu? Razão muito simples. Dois motivos que vocês têm que saber por que isso não aconteceu. Primeiro motivo, esse nitrogênio que a gente está trabalhando aqui, na verdade, a gente viu na aula de hibridização que ele está na forma hibridizada, tá? Embora ele não tenha sofrido alteração na distribuição de elétrons, mas ele é um nitrogênio hibridizado. Segundo motivo, teoria de repulsão de elétrons na camada de valência. O que acontece? Esse par de elétrons aqui exerce uma repulsão sobre os ligantes de hidrogênio. Então, automaticamente, se as ligações ficariam assim, ó, essa repulsão faz com que as ligações também se aproximem dos pares de hidrogênio, ou o trio de hidrogênio, tá? No sentido para baixo, devido à repulsão desencadeada, tá? Por esse parzinho de elétron que sobrou. Ah, então, Zé, qual que é o conceito de Lewis? Bom, o conceito de Lewis é um conceito muito fácil, muito simples e bastante objetivo. Então, todo composto que doa esse par de elétrons que está sobrando, Zé, como é que eu enxergo esse par de elétrons? Bom, não foi à toa que nós trabalhamos com configurações eletrônicas, ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, tudo tinha um objetivo. Para eu saber formar, tá? Ou saber como é que está esse composto. Ah, mas eu vou lá na tabela periódica, no final da prova, eu olho que o nitrogênio está no grupo 5A, um elemento representativo, que termina ou no subnível S ou no subnível P. Todos os que terminam em subníveis S e P são elementos representativos na tabela periódica. Todos os que terminam em subnível D, cansei de falar isso para vocês, são elementos que nós chamamos de elementos de configuração, tá? Externa, da tabela periódica, tá? E todos Zé, eles... Oi. você vai passar pra gente, tipo assim, aquelas principais matérias, igual você passou de biologia? Mas eu já estou passando, eu já estou dando aula na sequência das principais mesmo, hein? Não, Tá? meu querido, só pra eu me organizar. Tipo Não, assim, então, mas essas aulas, a sequência dessas aulas já são basicamente as principais matérias. tá, você começou em quê? Isomeria, química orgânica, né? Hibridização, já são aquela. Depois a gente vai chegar mais adiante nas pilhas, de novo, tá? Essa sequência que a gente já está vendo, você já pode colocar como a sequência principal. Tá, e essa geometria molecular e ligações de polaridade também? Porque se você não entender a hibridização e geometria molecular, você não entende depois as outras coisas, principalmente aqui na frente, Lewis, por exemplo, tá? Você não vai entender. Isso aí não é assim que, né, vai ter que ter uma questão específica sobre isso. Pode ter, mas você tem que entender a hibridização, tá? Uhum. Os Então, orbitais, você fundindo. acha que, tipo, que os mais relevantes é aqueles lá de que eu falei para você que eu não tinha entendido, de pilha lá e eletrólise? Aquele negócio lá de estequiometria lá. Tem na prova. Tem, né? Tem na prova, mas aí já é questão direta. Vai voltar a ver mais à frente, porque aquilo lá envolve alguns outros conceitos, né? Então, a gente já tem que dar os básicos primeiro. Isomeria é importante. Então, estequiometria também, né? Aquele negócio de... Estequiometria é importante. A gente vai voltar a ver também os exercícios, etc. Tal, tá? Então, isso aí é aquilo que a gente já viu também no semestre passado. Não vai ser nada de diferente, assim, de termos de matéria, tá? Vai ser só uma revisão, digamos assim, uma expansão. Depois faz uns exercícios pra gente dessas coisas, então? Eu vou fazer nessa aula aqui, daqui a pouco já. Não, eu sei, mas tipo assim, depois tipo um simulado, sabe? Ah, sim. Vamos deixar o simulado lá para setembro, né?
Aliás, já começando no final de setembro, a gente começa com simulados. Para não ficar muito... Zé, meu aniversário é em outubro. Quando que você faz aniversário, Marcelo? 27 de outubro, tá chegando. Vai fazer 19 já, Marcelo? Vou fazer 19. Ficando velhinho, hein, Marcelo? Ah, não tô nada. Tá ficando, ué, 19 anos já tá... Agora vai rapidinho, viu? Agora vai Nem rapidinho. digas, nem digas. Depois do 18, negócio voa. Vamos lá. Oi, pode falar. Não, tô nem ligando mais pro negócio de idade, não. Só Não, quero passar na idade. medicina. Não esquenta a cabeça, não, que isso aí o negócio passa rápido. Logo que você já é médico, já tá atendendo, tudo, o tempo é muito... Ai, muito dermato, linda, maravilhosa. o tempo é muito louco, o tempo é muito louco. Olha só, no caso de Lewis, ele diz o seguinte, o elemento que doa esse parzinho de elétron aqui é uma base, e o elemento que recebe o par de elétron é um ácido. Nossa, Zé, então quem doa é uma base, quem recebe o par de elétrons é um ácido? Exatamente, tá? Então presta atenção aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu tenho amônio, e aqui eu tenho na presença do H+, do próton, para formar aqui um composto que a gente chama aqui de composto conjugado, que é o amônio, tá? Então, o que acontece? Essa amônia, ao receber o próton funde-se a ela e forma um amônio. Zé, é facinho, só que aqui eu coloquei que ela tem um parzinho de elétron aqui sobrando, etc, tal, coloquei bonitinho, mas esse tipo de situação você tem que enxergar na prova, tá? O nitrogênio é 5A, que ele tem um par de elétrons sobrando, então você tem que entender a geometria molecular dele. Então, nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo com a amônia? Então, a amônia é o elemento que está doando um par de elétrons. Nossa, Zé, se ela está doando um par de elétrons, então é uma base. Isso, é uma base de Lewis, tá? E o ácido, Zé, ó, por que ele é ácido H+? Porque ele recebe um par de elétrons. Ah, o que eu tenho que saber desse quadrinho que você passou aí, Zé? Tudo. Simples assim, tem que saber tudo, tá? Então, ele está recebendo um par de elétrons. Se ele está recebendo um par de elétrons, ele é ácido. Agora, presta atenção. Não se esqueçam disso. Todo ácido de Lewis também é chamado de eletrófilo. Não é eletrólito, não, tá? Não confunda cocô de grilo com crocodilo. Eletrófilo. Eletrófilo. Vamos lá? Filo significa amizade, afinidade. Elétron, afinidade por elétrons. Eletrófilo, gosta de elétron. Então, isso quer dizer que todo ácido de Lewis é um eletrófilo, porque a própria palavra já diz, porque ele é afim, ele tem afinidade por elétrons. Simples assim. Então, é ele que recebe o par de elétrons, o ácido de Lewis. Em contrapartida, toda base de Lewis, ela tem, então, o que nós chamamos aqui, ela é conhecida como nucleófilo. Ah, ela tem afinidade por quê, Zé? Ela tem afinidade por perder elétrons, tá? E ficar com mais prótons no núcleo. Daí está a afinidade pelo núcleo, para que o núcleo prevaleça, tá? Sob a eletrosfera. Então, ó, toda a base de Lewis, a base aqui do elétrons, nós vamos chamá-la de nucleófilo, tá? E todo ácido de Lewis, nós vamos chamá-lo de eletrófilo. Nossa, mas parece que é muito simples. É simples mesmo. Aí você pega aqui, ó. Nossa, aqui eu tenho HCl na presença de água. Aí o que você tem que enxergar? Duas coisas fundamentais. O oxigênio, Zé, eu sei que o oxigênio, ele tem aquela configuração geométrica angular, né? Agora, por que ele tem a configuração geométrica angular aqui, ó? Formando um ângulo de 104,5 até aproximadamente 105 graus entre os ligantes de hidrogênio. Por que isso acontece, Zé? Duas coisas também. Primeiro, o oxigênio da água, ele é um oxigênio hibridizado, embora não altere, tá, a configuração dos elétrons no orbital hibridizado, mas ele é um oxigênio hibridizado. Então, só o fato dele ser um oxigênio hibridizado, isso já promove uma abertura maior
ou uma abertura menor entre os seus ligantes. Se ele não fosse hibridizado, tá? Ele sofreria ação apenas o oxigênio do grupo 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Como ele tem 6 elétrons na última camada, então ele vai estabelecer 2 ligações covalentes, para ele ficar com 8, né? Então vai sobrar 2 pares de elétrons aqui. Esses 2 pares de elétrons exercem uma força de repulsão também sobre os ligantes, que é a teoria de repulsão dos elétrons na camada de valência. Ao exercer essa força de repulsão, o que vai acontecer aqui, Zé? Olha só, eles vão ficar aqui mais próximos, eles não vão ficar com 180 graus aqui, como acontece com a disposição linear, por exemplo, do CO2, tá? Eles vão abrir aqui e vão se aproximar, beleza? Então, esse oxigênio, ele é hibridizado, e esse oxigênio, ele segue, então, a repulsão dos elétrons na camada de valência, essa repulsão desses elétrons aqui, que promove a descida também do hidrogênio. Bom, olhando para cá, aí, quando eu olho para a água, o que eu tenho que olhar na água, Zé? Eu tenho que olhar que ela tem ali 2 pares, ela não tem um, ela tem 2 pares de elétron, tá? A partir do oxigênio da água. Aí, o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quem que está doando o par de elétron? Bom, o par de elétron está sendo doado pela água. Então, a água doa o par de elétron para o HCl, então é uma base de Lewis. É um neutrófilo de Lewis. É um neutrófilo de Lewis. Ou é uma base de Lewis. Esse nome de eletrófilo e neutrófilo só é utilizado para Lewis. Não é utilizado na teoria protônica e nem na teoria aquosa. Portanto, não é utilizado para Bronsted-Lowry e nem para, tá, Arrhenius. Não se esqueçam disso. Nossa, Zé, então é facinho isso aqui, né? É, bem facinho, bem bobinho, etc, tal, blá, 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 não sei o quê. Então, aqui você tem, então, uma base de Lewis, né, Zé? Sim. Agora, o que acontece com o HCl? O HCl agora, ele está recebendo um par de elétrons. Então, se ele recebe um par de elétrons, ele é um eletrófilo, ou seja, ele é um ácido de Lewis, tá? Não se esqueçam disso. Isso é fundamental para vocês, saber a distinção. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Olha só, um exemplo que envolve 2 matérias, propositalmente, que vocês já viram comigo. Vocês já viram as aminas, os compostos orgânicos, nós chamamos de compostos orgânicos nitrogenados, tá? E vocês viram também, além das aminas, vocês viram também os sais. Aqui, se nós estivéssemos trabalhando aqui com um sal de Arrhenius, eu teria um sal aqui sem nenhuma dúvida, né? Eu teria o tricloreto de alumínio, que seria um sal. Mas o conceito que nós temos de Lewis, ele é muito mais abrangente. Veja o enunciado dessa questão. Essa questão diz assim: a definição mais geral para ácidos e bases é proposta por Lewis. Mais geral aqui você entende como mais abrangente. Então, olha só o que ele diz. Ácido é uma substância que aceita um par de elétrons. Ou seja, ácido de Lewis é a substância que recebe um par de elétrons. E base de Lewis é uma substância que doa um par de elétrons. Uma outra coisa também que poderia estar, e que pode estar na prova de vocês: eletrófilo e nucleófilo. Então, eletrófilo é o ácido de Lewis e nucleófilo é a base de Lewis. De acordo com essa definição e com a equação a seguir, identifique a proposição correta. Vamos identificar aqui? Então, aqui você tem, ó, o parzinho de elétrons, está saindo aqui do trimetilamina, ó, então aqui eu tenho o parzinho de elétrons, esse parzinho de elétrons, ele está saindo do trimetilamina, tá? E ao sair do trimetilamina, o que está acontecendo com esse parzinho de elétron aqui, ó? Esse parzinho de elétron, ele está saindo e está sendo doado para esse composto. Ah, mas ele está sendo doado, Zé, para esse composto? Sim, ele está sendo doado para esse composto. E aí, Zé, como é que fica essa questão? Bom, a questão é muito simples. Ele está pedindo para você analisar aquilo que a Marcela perguntou agora há pouco. Ele está pedindo para você analisar esse composto sobre a perspectiva de Lewis.
sobre a perspectiva de Lewis. E quando você analisa sobre a perspectiva de Lewis, quem doa par de elétrons é base, quem recebe par de elétrons é ácido. Então, olha como é que ficou fácil. Aqui eu tenho a trimetilamina, tá? Então, eu tenho 3 metils e tem amina aqui. Então, olha só, esse parzinho de elétron aqui está saindo do nitrogênio da trimetilamina e está sendo doado para o tricloreto de alumínio. Ah, então eu matei a charada. Lógico que você matou a charada, tá? Ah, Zé, você matou a charada? Matei. Se esse aqui, ó, doa, a trimetilamina é uma base. Se esse aqui está recebendo par de elétron, sempre quem está recebendo par de elétron é um ácido. Nossa, Zé, então esse é um ácido. É um ácido, simples assim. É um ácido de Lewis, tá? Nossa, então, mas deixa eu entender, então, para não ficar confuso. Então, ele é ácido de Lewis, mas ele é sal de Arrhenius. Isso. Ele é sal de Arrhenius, só que para Lewis, que é a proposta do enunciado, ele é um ácido. Ah, Zé, então vamos entender aqui, então, para ficar bem facinho. Olha o que ele está falando aqui, ó. Primeira coisa que ele fala. Ele fala assim, ó, a trimetilamina é um ácido de Lewis. É isso? Não é isso. Na verdade, se ela doa, ela é uma base de Lewis. Então, ele podia dizer aqui numa prova da Unifenas, por exemplo, ele podia dizer assim, a trimetilamina, tá? Nesse aqui, para estar errado também, é um eletrófilo de Lewis. Por quê? Eletrófilo de Lewis é um ácido. Beleza? Podia até mudar essa nomenclaturazinha aqui. Aí vai dizer assim na letra B, o tricloreto de alumínio é o doador de par de elétrons. É o tricloreto de alumínio que está doando par de elétrons? Não. O tricloreto de alumínio está recebendo o par de elétrons. Ele não está doando, ele está recebendo o par de elétrons. Nossa, verdade, Zé. Então, ele está recebendo. Outra coisa que ele vai dizer assim, a trimetilamina, tá, é o doador de par de elétrons. Verdade. Quem está doando o par de elétrons é esse composto. Tá? Então, ele está doando o par de elétrons. Então, letra C que está verdadeiro. O tricloreto de alumínio não participa da reação. Mentira. Ele está recebendo o par de elétrons e depois ele vai formar um composto conjugado aqui, ó, que é a fusão do tricloreto de alumínio com a trimetilamina. Aí vai formar esse composto conjugado. Que esse composto também, ele apresenta o princípio de reversibilidade. Ou seja, se ele apresenta o princípio de reversibilidade, esse composto ele pode ser quebrado e pode originar esses dois compostos. Tá certo? E aqui, Zé, na letra E, ele diz assim, o composto não é uma reação ácido-base de Lewis. É uma reação ácido-base de Lewis, sem nenhum problema, sendo que a trimetilamina é o nucleófilo e o tricloreto de alumínio, tá, é o eletrófilo. Ou seja, isso aqui é a base de Lewis, esse aqui é o ácido de Lewis. Tá vendo que definição muito louca? Então, o que aparentemente para você é um sal, aqui você tem um ácido de Lewis. Então, resumindo aqui, pessoal, tá? De uma forma bem simples. Quando a gente trata de teoria protônica, essa teoria de 1923, que a gente viu no início da aula, para ficar bem simples, bem objetivo para você guardar. Todo ácido de Brownsett-Lowry, tá? Ele é um doador de prótons. Daí o nome de teoria protônica. É ele que está doando próton. E quem está recebendo próton aqui, segundo a teoria protônica, é a base. Então, aqui é o HCl é o próton, aí o HCl é o ácido, e a água passa a ser, então, a base. Tá? Toda base é responsável pela formação de um ácido conjugado, que também é doador de prótons. E todo ácido é responsável pela formação de uma base conjugada, que é receptora de prótons, tá? Então, aqui estão os exemplos que nós vimos anteriormente, e aqui também, só para fortalecer aqui, tá? Olha só, a base na teoria protônica, ela está relacionada com a capacidade, então, que ela tem de receber elétrons. Então, receber prótons. Então, se a amônia está recebendo prótons, é uma base. Se o cloro está recebendo prótons, é uma base conjugada, certo? Então, aqui, necessariamente, base não é aquele conceito que você tem em Arrhenius.
que é o conceito tão somente circunscrito a meio aquoso, que base é uma substância que na presença de água dissolve-se liberando o íon oxidrilo ou hidroxila. Não, 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 não. Na teoria protônica, você pode ter outras dissoluções que não somente utilizando a água como um solvente universal, mas você pode ter outros elementos químicos que são utilizados como solventes. Agora, toma muito cuidado com isso aqui, ó. Dentro daquilo que a gente falou, dos pares conjugados. Por exemplo, voltando aqui naquele exemplo anterior, você tem a água aqui e tem amônio, né, Zé? Isso. Então, essa água, esse amônio, vai reagir formando o amônio e formando a hidroxila, ou a hidroxidrila, né? Isso. Agora, presta atenção aqui, ó. O que são os pares conjugados? É aquilo que eu falei para vocês. Nesse caso, a água está doando prótons, e quando ela doa prótons, ela se torna aqui, ó, uma hidroxila. Ela perde H+, e se torna uma hidroxila. Quer dizer que aqui você tem o ácido principal, e aqui você tem a base conjugada desse ácido, tá? Que é o produto da extração do H+, que a água doou. Então, presta atenção. Qual que é a relação que eu tenho aqui? Qual que é o par conjugado? Entre o ácido e a sua base conjugada. Então, o ácido aqui é a água de Bronsted-Lowry, tá? Sobre a hidroxila. Então, esse aqui é o meu parzinho conjugado. Outro parzinho conjugado que eu vou ter aqui, ó. Ah, Zé, eu sei que amônia é uma base. Amônia é uma base. Então, olha só, amônia é uma base, e essa base, ela está formando o quê? Toda a base forma um ácido conjugado. Ah, por que é ácido conjugado? Porque esse elemento aqui, o amônio mais um, é ele que doa prótons para a hidroxila. Então, se é ele que está doando prótons, ele é um ácido. Então, toda a base estabelece um par conjugado, tá? Com o seu ácido. Ah, então, como é que eu faço isso? Eu coloco amônia sobre amônio. Eu faço isso. Ó. Então, o segundo par conjugado é entre a base e o ácido conjugado derivado da base, que é o amônio. Nossa, mas isso é fácil, né, Zé? É fácil. Agora, tem outro detalhe que nos desperta atenção aqui. Quando eu estou estabelecendo essa teoria aqui, essa relação aqui de Bronsted-Lowry, Zé, eu vou ter aqui uma situação bastante interessante, tá? Porque eu já aprendi que ácido é aquele que doa prótons H+, e base é aquele que recebe prótons H+, tá? Agora, como é que eu vou estabelecer aqui quem é forte e quem é fraco? Então, olha só, nesse caso aqui, do ácido clorídrico diante da água, como ele cede esse próton, tá? Mais facilmente que o H+, ele é mais forte que o íon hidrônio. Como a base água, nesse caso, ela consegue, então, receber o H+, com maior facilidade, essa base, ela é mais forte, tá? Do que o cloreto. Então, uma coisa que vocês vão ter que guardar. Todo ácido fraco, que eu falei agora há pouco, ele vai estabelecer aqui uma base conjugada forte. Todo ácido forte, uma base conjugada fraca. Toda base forte, um ácido conjugado fraco. Então, sempre é numa razão inversamente proporcional. Se um é forte, o outro é fraco e vice-versa. Tá? Então, uma situação bem simples. Então, duas observações aqui para vocês guardarem. Então, quanto mais forte um ácido, mais fraco, acabei de falar, a sua base conjugada. Quanto mais forte uma base, mais fraco é o seu ácido conjugado. Tem que saber disso, porque na prova de vocês, muitas vezes você tem questão de VOF, e nessas questões de VOF você vai ter que saber analisar o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Já nas reações de protólise, transferência de próton, H+, olha só, essas reações favorecem a produção do ácido mais fraco e da base mais fraca. A gente vai ver aqui agora. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, para facilitar, para você enxergar a tabela aqui de diversos ácidos, tá? Atuando, respectivamente, e com suas devidas forças aí. Então, por exemplo, se você tem aqui um ácido forte, vou pegar aqui um exemplo aqui em cima, ó.
tem um ácido forte, tem um ácido perclórico. Então, esse ácido forte, ele é responsável por formar, tá, o perclorato. Quem é o perclorato, Zé? Bom, o perclorato, na verdade, ele representa a base conjugada desse ácido, que vai ser sempre fraca. Agora, o que vai acontecendo aqui, ó? À medida que eu vou caminhando aqui, ó, esse ácido, cada vez mais, ele vai se tornando, por exemplo, aqui ele vai chamar o etanol não, o ácido etanóico, melhor dizendo. Ele vai chamar aqui o ácido etanóico, ele vai chamar de ácido, né, mediano, que está aqui no meio, né? Então, qual o tipo de base? Já está uma base mais para forte, tá? Então, à medida que você vai enfraquecendo o ácido, você vai notar que a sua base conjugada correspondente vai se tornando mais forte. Olha só, aqui você já pode considerar que o amônio está fraco. Já a base correspondente dele, a amônia, já é forte, tá? E assim vai. Ó, a água é considerada, nesse caso, por Brownstein-Lowry, como um ácido fraco, enquanto que a hidroxila, ela passa a ser considerada, então, uma base conjugada forte. Então, você tem essa relação aí, ó, que é uma relação inversamente proporcional. E, finalmente, aqui, nós vamos ter aqui dois aspectos. Finalmente, não, nós temos dois aspectos aqui, ó. Nós vamos ter a espécie, que a gente chamamos de anfiprótica ou anfótera, que eu mencionei lá no início da aula. O que é uma espécie ser anfótera? É quando ela tem duplicidade, total flex. Ela atua, tá, diante de duas situações distintas. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, olha o que está acontecendo. Nesse primeiro caso, quem está doando aqui, ó, no HCl, então a água é a base, tá? Nesse segundo caso, quando a água está diante da amônia, é a água que está doando prótons. Então, a água tem caráter de ácido. Quando o mesmo elemento químico, em reações diferentes, segundo o conceito da teoria protônica, o mesmo elemento químico, em reações diferentes, pode assumir papel de base ou de ácido, nós chamamos esse papel de anfótero. Então, ele apresenta aqui duplicidade, tá? Ele trabalha dos dois lados, tanto como ácido como base. Então, a expressão anfótero é uma expressão mais comum do que a expressão anfiprótica, que é uma expressão mais incrementada, uma expressão menos usual, tá? Aqui ele vai citar alguns ânions hidrogenados, mas isso você não precisa saber. E aqui você chega, então, nessa teoria protônica, que é a teoria que nós vimos, então, aqui agora, que é a teoria de Lewis, tá? Então, o ácido é todo eletrófilo, que tem a capacidade, a prerrogativa, de receber um par de elétrons, e base é todo nucleófilo, que tem a capacidade, a prerrogativa, de doar um par de elétrons. Bati o olho aqui, ó, estou vendo que a amônia, que vai doar para o hidrogênio, é uma base, ela que doa, e o ácido que recebe. E o amônio que será formado aqui é um complexo conjugado, tá? Agora, olha só aqui, ó. Alguns ácidos de Lewis são também chamados de eletrófilos. Olha só aqui, ó. Os ácidos de Lewis, aliás. Olha só que você tem que... Pelo menos esse primeiro aqui, ó. A LCl3. Esse é fundamental, tá? Tricloreto de alumínio, o trifluoreto de boro, o H+, o cloreto, o Cl+, o Fe+2, tá? Todos eles são considerados, não tem nada a ver a princípio, se quando você olha, né? Não tem muito a ver com ácido, mas eles são considerados ácidos de Lewis. Já as bases de Lewis são chamadas de nucleófilos, aí você tem algumas, ó. Água, primeiro, você vai ter aqui a amônia, tá? Você vai ter aqui a hidroxila, você vai ter aqui o cianeto, que é alta letalidade, que quebra a cadeia respiratória, citocromo A3, e aqui você vai ter o cloreto, tá? Bom, agora olha só aqui a relação das três teorias. Zé, o que eu tenho que saber desse quadrinho? Tudo e mais um pouco. Olha só, na teoria de Arrhenius, ácido é todo composto que libera H+ em água. Base é todo composto que libera OH- em água.
isso em arrênios. Na teoria de Bronsted e Lowry, ácido é o composto doador de prótons, que é a teoria protônica, que é a teoria aquosa, que é a teoria protônica, e base é o composto que recebe um próton, receptor de H+. Na teoria de Lewis, tá? Ácido é o composto que recebe o par de elétrons e base é o composto que doa o par de elétrons. Aqui é bom que eu estou estabelecendo aqui a comparação entre vários, né, Zé? Entre os três. Isso. Então, esse quadrinho é fundamental? É fundamental. Bem como essas informações que eu vou passar a vocês agora. Olha só. É aquela lá da bandeira. Aquilo do mais restrito ao mais abrangente. Então, lembrando lá da bandeira no início, ó. Olha só. Mais restrito a arrênios. Mais abrangente do que arrênios. Bronsted e Lowry. Mais abrangente do que Bronsted e Lowry. Lewis. Então, cuidado aqui, ó. Nem todo ácido de Lewis vai ser ácido para Bronsted e vai ser ácido para arrênios. Mas todo ácido de arrênios é ácido para Bronsted e é ácido para Lewis. Cuidado com essa jogadinha aqui, tá? É aquilo que ele vai falar aqui agora. Então, ó, todo ácido de arrênios é sempre ácido de Bronsted e Lowry e ácido de Lewis. Tá? Então, por exemplo, HCl, ele é ácido para os três. Todo ácido de Bronsted e Lowry é sempre ácido de Lewis, mas nem sempre é ácido de arrênios. E a mesma coisa, um ácido de Lewis nem sempre é ácido de Bronsted e Lowry ou ácido de arrênios. Um exemplo que você tem aqui, ó, é o tricloreto de alumínio. E aqui você tem, então, esse esqueminha que eu coloquei para vocês aqui, para facilitar para você guardar, tá? Ó, um ácido e base de Lewis nem sempre vai ser um ácido e base de arrênios, nem sempre ela vai ser também, tá? Um ácido e base de Bronsted e Lowry. Agora, ó, se eu tenho arrênios, um ácido e base de arrênios sempre é um ácido e base de Bronsted e Lowry, sempre é um ácido e base de Lewis. E sempre um ácido de arrênios direto, ele já é um ácido de Lewis. Guarde esse esqueminha aqui que pode ajudar bastante. Vamos lá para os exercícios? Ai, não vai ter biologia hoje? Exercício? Vai, mas calma ainda que tá cedo, pô. Estão ainda 10h05, calma, Fica, me irrita. Não, calma que tá. Vamos fazer uns 2 exercícios aqui, depois a gente faz mais exercícios na próxima aula. Graças a Deus. Só para a gente fixar. Biologia hoje é meia hora só e pronto. Esquenta a cabeça, não. Biologia Tá. Vai terminar mais cedo hoje também, né? Por favor. medíocre. Vamos ver se dá tempo, né? Ó, de acordo com os conceitos de ácidos e bases, analise as seguintes afirmativas. Primeiro conceito, ele diz assim, que o ácido de arrênios é qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons. Então, o ácido de arrênios é toda substância que se ioniza na presença de água, aumentando a concentração de íons hidrônio, tá? Liberando prótons, que são os íons hidrônios, e não recebendo prótons. Então, logo de cara aqui, ó, eu vejo que aqui está equivocado. Ele não recebe, ele libera prótons. Aí você pega aqui a segunda condição. Base de arrênios é qualquer substância que em água libera partícula negativa exclusivamente o íon hidroxila. Tá? Exatamente. Você vai liberar, então, o OH- aqui, que é hidroxila. Qualquer espécie química que em uma reação ceder prótons será denominada de ácido de Bronsted e Lowry. Beleza. Se está cedendo, é ácido de Bronsted e Lowry, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Qualquer espécie química que em uma reação receber prótons, recebe prótons, será denominada base protônica, ou base de Bronsted e Lowry. Beleza. Base de Lewis é toda espécie química receptora de par eletrônico. Não. Base de Lewis é toda espécie química doadora de par eletrônico. Tá? Você vai ver que essa questão aqui é bastante importante para vocês na prova. Tá? Então, é toda substância doadora e não receptora. Está errado aqui a expressão.
Portanto, 1 e 5 são falsas. 1 e 5 são falsas. Logo, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, daria aqui, ó, alternativa B, tá? Simples assim. Outro exercício aqui que vocês têm tudo a ver, porque envolve aqui também reações de oxirredução, né, Zé? Se envolve reação de oxirredução, então tem algumas coisas que eu sei aqui já de cara, né, que a gente estudou bastante oxirredução, balanceamento, estudamos bastante até para entender mais aquelas questões envolvendo estequiometria. Ele vai dizer assim, ó, as várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de muitas propriedades que podem ser divididas em 3 grupos, a saber, gerais, específicas e funcionais, tá? Aí diz assim, na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções ácidos e bases, várias teorias foram sendo propostas, como a de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. Para as equações A e B a seguir, analise as proposições. Então, aqui ele te deu o ácido carbônico na presença de água, formou o hidrônio e formou aqui, ó, o íon bicarbonato. Aqui ele te deu o amônio na presença de carbonato, tá? Vai formar aqui a amônia e vai formar aqui o íon bicarbonato, tá certo? Zé, eu vou ter que analisar cada equação dessa aqui? Vai, toma cuidado, típico exercício. Olha só, número 1, ele vai dizer assim, ambas são de oxirredução, são de redox. E a água na equação A é base de Lewis. Vamos pegar a água aqui, ó. Aqui eu tenho a água na equação A. Ó, a água, ela está doando, tá? Ela está doando elétrons. O oxigênio da água doa elétrons para o H2CO3. Se ele está doando elétrons, ela é base de Lewis. Agora, ela é, aliás, aqui está dizendo base de Arrhenius, né? Não sei onde que eu li Lewis aqui, né? Alternativa. Ela é base de Lewis? Beleza, tá? Agora, ela é base de Arrhenius, a água aqui, tá? Não há base de Arrhenius na equação A. Por quê? A água tem hidroxila? Ela tem OH na sua formação? Não, ela termina em OH. Então, se ela não termina em OH, não há como ela ter, então, base, tá? De Arrhenius. Agora, Zé, se eu pegar aqui os números de oxidação, esse oxigênio aqui é -2, esse aqui é -2, esse aqui é -2. Esse carbono aqui, ó, +1 dá +2, +2 com 3 vezes -2 do oxigênio, -6, -6 com +2, -4. Esse carbono aqui, ó, ele é +4, logo esse aqui também vai ser +4. Então, não houve variação de NOx. Se não houve variação de NOx, eu não tenho reação de oxirredução aqui. Então, está falso isso aqui, está falso isso aqui também. Número 1 aqui é falso. Olha só o número 2. Somente na equação A, há um ácido de Arrhenius. Vamos lá. Equação A, eu tenho um ácido de Arrhenius, que é o ácido carbônico. Está na presença de água e vai sofrer dissociação iônica. Então, na equação A, sim, eu tenho um ácido de Arrhenius. Na equação B, eu não tenho ácido de Arrhenius aqui, porque não está na presença de água. Então, é verdadeiro. Constitui pares conjugados. Vamos ver aqui, ó. Quem que são os parezinhos conjugados aqui que eu vou ter? Ó, água e H3O+, da equação A. Então, da equação A, eu tenho a base, tá aí a base. Essa base, ela forma um ácido conjugado. Quem que é o ácido conjugado? H3O+. Então, o par conjugado vai ser água e H3O+, tá? Da equação A. Então, água e H3O+. Então, constitui pares conjugados. Água e H3O+, da equação A, e H2CO3, ácido carbônico, e carbonato, na equação B.
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu não tenho H2CO3 na equação B. H2CO3 é da equação A. E quem faz par conjugado com o carbonato aqui, ó, é o íon bicarbonato, e não o H2CO3. Portanto, aqui é falso. Ó. Tá? Vai dizer assim, o íon bicarbonato é base de Bronsted-Lowry na equação A. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele é base ou se ele é ácido. Ele é derivado de quem, Zé? É derivado do ácido carbônico. Se ele é derivado do ácido carbônico, logo, ele é o que, Zé? Ele é uma base. Tá certo? Tá? Então, ele é uma base de Bronsted-Lowry na equação A. Aí diz assim, ó, na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto que, então, está deslocado para a esquerda. Esses compostos aqui, ó, vão formar ácido carbônico em água, enquanto que na equação B, o equilíbrio está deslocado para a direita. Tá, então está deslocado para a direita também. Então é verdadeiro. Por quê? Porque aqui você tem aqui, ó, as forças das constantes, tá? De acidez, que a gente vai ver mais para frente, que a gente ainda não viu. Portanto, Zé, qual a alternativa verdadeira? Só 1 e 3 que está falsa, né? Então, 1 e 3 falsa, 2, 4 e 5 são verdadeiras. Nossa, Zé, então é bem facinho isso aí, né? É super fácil. Vou fazer mais um exercício só para a gente fechar essa aula. Vai dizer assim, ó. Mares absorvem grande parte de CO2 concentrado na atmosfera, tornando-se mais ácidos e quentes, segundo cientistas. A Royal Society do Reino Unido começou um estudo para medir os níveis de acidez dos oceanos sobre a influência do aumento da concentração de dióxido de carbono. O CO2 concentrado na atmosfera é responsável pelo efeito estufa. Na água, elevando a acidez, o gás interfere na vida de corais e de seres dotados de concha, assim como diminui a reprodução do plâncton, comprometendo a cadeia alimentar de animais marinhos. Aí diz assim, ó, ao dissolver-se o CO2 em água, estabelecem-se os equilíbrios químicos apresentados a seguir. Então, você vai ter aí vários equilíbrios aí estabelecidos por essas equações aqui, tá? Ele vai dizer assim, nesse conjunto de equações, entre as espécies que funcionam como bases ou bases conjugadas de Bronsted, estão, vamos ver, quem que funciona como base e base conjugada. Então, olha só, se ele está falando já de Bronsted, vamos analisar o seguinte, que eu tenho que ter uma equação onde eu vou ter reagentes e pelo menos 2 produtos. Então, já posso excluir aqui, ó, essa condição e essa condição. Então, eu vou trabalhar com essas duas aqui, ó, 3 e 4, que eu tenho que ter 2 de cada lado. Porque para cada ácido eu tenho uma base conjugada e para cada base eu tenho um ácido conjugado. Beleza? Então, nessa equação aqui, ó, quem que é reagente e quem que é produto? Vamos lá, base ou base conjugada. Primeira coisa, então, aqui, ó. Quem que está doando o quê? Opa. Quem que está doando o quê aqui para quem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho a água e eu tenho um ácido carbônico. Essa água aqui, depois da reação, ela está ganhando um H. Se ela está ganhando um H, Zé, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse H está vindo daqui, ó. Então, esse composto está doando um próton para a água. Se ele está doando um próton, esse aqui é o ácido. Esse aqui está recebendo, essa água é a base. Nossa, Zé, então é fácil, hein? Essa água funciona como base. Isso. Toda base forma um ácido conjugado, né, Zé? Isso. E todo ácido forma uma base conjugada. Portanto, na equação 3, a água é base e o íon bicarbonato também é uma base. Então, eu tenho essa alternativa, água e íon bicarbonato. Tem. Então, eu marcaria aqui, ó, alternativa bola. Como tem bastante exercício aqui, na próxima aula eu dou sequência aqui
nesse exercício 4, que é tranquilo. A gente dá uma breve paradinha agora, para você se recompor, por volta das 11h30, tá? 11h35, mais ou menos, eu volto com vocês, a gente vai com a biologia. Então, a gente volta às 11h30 com a biologia. Deixa eu só interromper aqui a gravação.